Então, né, na gibisfera aqui do YouTube, os canais em geral estão falando de lançamentos, do que está na banca, do que vai vir, do que vai chegar ainda na banca, o checklist aí dos meses futuros, e eu tô aqui vindo falar de gibi velho. É isso aí. Estou aqui com o Usagi Yojimbo com o volume Sombras da Morte, publicação de 2007 da editora Devir. E é sobre esse gibi aqui que eu vim falar com vocês nesse vídeo. Se você curte Tartarugas Ninja, provavelmente conhece esse personagem aqui. Se não, eu convido. Chega aí pra gente trocar uma ideia e bater um papo sobre esse coelho samurai aqui. Bora lá! Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Classic Edition Comics. Will aqui com vocês para mais um vídeo aqui que a gente bate papo, a gente fala sobre gibis e como vocês viram na introdução, esse vídeo aqui é para falar desse gibi aqui em específico, uma publicação antiga, mas que eu curto pra caramba e me deu vontade de falar sobre essa publicação aqui. Na verdade não apenas sobre ela, mas sobre o personagem também. E é isso que eu queria compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Para ser bem sincero, não faz muito tempo que eu tenho esse gibi aqui não. Eu peguei nas últimas semanas, quando eu estava dando uma garimpada aí pelos sebos da minha cidade. Qual não foi minha surpresa quando eu vi esse volume aqui da Devir lá exposto, num precinho camarada, muito bem cuidado, muito bem preservado. E aí quando eu virei, ainda vi as Tartarugas Ninja aqui, falei, opa, esse volume aqui tem o encontro do Usagi com as Turtles, então tem que levar esse gibi aqui para casa, tá pedindo para vir aqui para minha coleção. E eu queria partilhar exatamente não apenas o que tem nesse volume aqui com vocês, mas também sobre o personagem, porque eu sei que muita gente pode tê-lo visto já em outras mídias, mas às vezes não sabe muito sobre ele, e é isso que eu queria contar aqui nesse vídeo, porque eu estava com vontade de fazer um vídeo sobre o Usagi, né? Para começar, a gente pode falar que ele é a criação máxima do Stan Sakai, que é um quadrinista independente lá nos Estados Unidos, que criou o personagem. Ele é nipo-americano, ele é nascido no Japão, mas foi criado nos Estados Unidos. E desde o início lá dos anos 80 já estava trabalhando com a nona arte e em 84 criou o Miyamoto Usagi. Esse aí é o nome dele. Se você achava que o nome dele é Usagi Yojimbo, não é. O Yojimbo aqui na verdade significa guarda-costas e Usagi é coelho em japonês. Então ele aqui é o coelho guarda-costas. O nome dele mesmo é Miyamoto Usagi, que é um nome em homenagem a um grande samurai que resistiu de verdade, um personagem histórico lá no Japão, que era o Miyamoto Musashi, que viveu no século 17, mais ou menos, o período Edo lá no Japão. E é exatamente o mesmo período que o Usagi aqui, o Usagi Coelho, ele vive lá também nesse Japão feudal. E é sobre esse aspecto cultural e histórico do Japão que a obra se baseia, é muito calcada, não apenas como registro histórico, mas também pelo fato das referências que o Stan Sakai usa na criação tanto do próprio Usagi, dos personagens coadjuvantes e do próprio mundo no qual ele vive. Isso é muito legal, curto pra caramba isso. Ainda mais eu que curto bastante aí a história do próprio Japão. Não apenas essa questão histórica, mas o próprio Usagi aqui, ele tem também uma questão de referências, de homenagem. Obviamente, ele busca fontes como o próprio cinema do Akira Kurosawa, as obras famosas como Lobo Solitário, né? Aqui a gente vê muita coisa, muito daquilo. E o Usagi, ele tá aqui num período como Ronin, ele tá sem o seu mestre, ele tá andando pelo Japão e ele, na verdade, ele não tá oferecendo seus serviços, não tá trabalhando como assassino, nada assim. Ele está exatamente fazendo justiça onde quer que a espada dele, que a katana dele seja necessária. Ele é um guerreiro muito honrado e leva aí a sua questão do Bushido muito a sério, e é o que a gente vê aí permeado nas suas aventuras. Ele é muito justo, ele é muito honesto, ele é muito sério normalmente, e é um grande espadachim também, o que é bem legal aí quando a gente vê tanto as sequências de luta e tudo mais. A arte então nem se fala, o traço do Stan Sakai é bem característico dele, é meio cartunesco, tem um jeitão assim de quadrinhos do jornal de domingo, sabe? Bastante preto e branco, ele trabalha muito bem essa questão aí, uma arte, mas ao mesmo tempo é super limpa, super simples, assim, tranquila, você curte toda a ambientação que ele cria ali, tanto na criação dos personagens quanto no ambiente
ambiente que os rodeia, que os permeia, que normalmente são florestas, estradas, cidades. É bem legal aí a maneira como ele retrata tudo isso aí usando esse traço que lhe é tão característico. Bom pra caramba, curto bastante aí esse tipo de material, ainda mais porque é um quadrinho independente. E falando especificamente desse volume aqui, o que você vai encontrar nesse gibi? Você tem basicamente 3 arcos principais aqui, que são o volume 8 da coleção original norte-americana lá das Graphic Novels. Você pode se perguntar por que a Devir escolheu começar do 8, né? Porque uma outra editora já tinha começado, né? Já tinha trabalhado com o SAG antes, tinha publicado os volumes anteriores. Além do mais, esse aqui é o volume que tem as Tartarugas Ninja, então é um motivo a mais para você vender gibi, né? Do que eles tivessem começado lá do comecinho e tivesse republicado o material que outra editora já tinha publicado. Então eu acho que foi uma decisão acertada ter continuado ao invés de recomeçar. Tem também o aspecto de que as edições anteriores da Via Lettera, elas estavam na época em que o SAG estava em outra editora, que era a Fantagraphics, lá nos Estados Unidos. O SAG depois ele teve uma passagem breve pela própria Mirage Comics, lá do Eastman do Laird, o criador das Tartarugas Ninja, e depois foram para Dark Horse, e é nesse período aqui que é a fase da Dark Horse do SAG. Então é aqui o material, acredito que aí então talvez tenha um contrato aí que a Devir tinha feito com a Dark Horse, então por isso que começou desse volume aqui. Enfim, o que tem de história aqui? Você, nos 3 arcos que eu citei, você tem uma primeira história em que o SAG ajuda uma vila que está sendo atacada por um clã de ninjas, e esses ninjas querem o líder da vila, que é conhecido meio como um feiticeiro, e é nessa história que você tem a ajuda das Tartarugas Ninja mesmo, e o que é interessante, né, ver as tartarugas nesse Japão feudal antropomórfico, né? Inclusive até as tartarugas conversam lá, falam, pô, mas vocês têm bicho aqui, né? Vocês estão... Todo mundo é bicho aqui, eles acham interessante. E é legal porque tem um diálogo do Leonardo com o SAG que dá a entender exatamente que os dois já se conhecem, porque eles fazem referência aos encontros anteriores que os personagens já tiveram em outras mídias, que eu achei interessante aí, bem legal. Um outro arco é também o SAG protegendo um grupo de fazendeiros aí e o vilarejo deles, porque tem um administrador geral lá que quer tirar esse pessoal de lá, porque o lugar tem uma jazida de ouro, e aí ele contrata uns valentões, quer expulsar a galera de lá, e o SAG, como bom rapaz que é, como herói que é, ele vai lá ajudar esses fazendeiros. E o terceiro arco é o mais simplesinho assim, mas mostra o passado do SAG, ele coelhinho ainda, filhote, ainda treinando para ser um samurai. Então é uma edição bem singela, assim, bem simples. Eu acho que é uma coisa assim que dá até meio que uma desintoxicada na gente. Eu curto muito gibi de super-herói e tudo mais, ou então às vezes um gibi mais sério, uma coisa mais introspectiva, mas tem hora que a gente quer simplesmente espairecer, não é? Tem hora que a gente quer não ficar pensando assim e nos problemas do mundo, ou ver porque que um arco do super-herói que você gosta tá muito ruim, que você tá, nossa, o que fizeram com o meu personagem preferido, não aguento mais, né? Isso aqui não, isso aqui é gibi independente, puro e simples, assim como eram as Tartarugas Ninja lá no começo. Então é um material muito legal e você vai pegando as referências assim da cultura japonesa, de alguns hábitos religiosos, de vestimenta, do que o pessoal comia, do que o pessoal bebia. Pô, isso é muito legal. Se você curte cultura japonesa, se você curte a história do Japão, você com certeza vai se encantar pelo SAG Yojimbo, que é um material que aqui no Classic Edition Comics a gente recomenda com certeza. Vai na fé que você não vai se arrepender de ler esse coelhinho aí. Você pode se perguntar, o gibi é velho, né? O gibi é de 2007. E aí, como é que tá o SAG hoje em dia? O gibi dele não parou lá fora e aqui a gente está tendo uma outra oportunidade. Ele teve um hiato muito grande. A Devir publicou também só 3 volumes, mas se você ainda tem vontade de ler o SAG de um material mais novo, a Hyperion Comics está publicando o material dele desde 2021. Já publicou 4 volumes, e aí publicou os volumes desde o começo. Agora ela quis pegar do comecinho. Eu acho que agora também é uma decisão importante. Foi legal a Hyperion ter começado lá do volume 1, porque já faz muito tempo, tanto que a Via Lettera e a Devir publicaram, né? Então é um material já antigo, velho, você vai achar normalmente só em sebo mesmo. Então é uma chance para a gente poder pegar um material
que é muito legal, e uma publicação mais nova. Você pode encontrar aí essas edições mais recentes aí que estão a partir de 2021, super tranquilo, aí você pode conseguir comprar aí na internet, em livraria e tudo mais, que você vai conseguir encontrar. Não é um material que está difícil pegar não. Inclusive pelo fato de eu ter pegado esse aqui, agora eu tô querendo ler as primeiras histórias do Usagi também, né? Inclusive para entender toda essa linha do tempo, porque você pega aqui no meio, ele tá no meio de uma luta lá já, que ele tá no meio daqueles ninjas e tal, você entende, falou, mas qual o contexto? Mas não se preocupe, não fica alguma coisa, como é que eu vou entender? Não, pode ficar sossegado, você vai entender sim a historinha, os 3 arcos, super tranquilo. Mesmo que você caia de paraquedas no universo do Usagi e Yojimbo aí, você vai curtir esse material aí, com certeza. E só como um parênteses aqui, um epílogo, se você conhecia das Tartarugas Ninja, essa relação realmente é famosa, é grande, desde os desenhos animados lá da década de 80 das Tartarugas, o Usagi já apareceu lá. Normalmente ele é retratado como vindo de uma outra dimensão, então tanto a Mirage do Eastman do Laird quanto o Stan Sakai tratam os personagens como de universos distintos, de um multiverso, vamos assim dizer, hoje em dia tá na moda, né? E eles se encontram, né? Um vai para a dimensão do outro ali, né? Acabou acontecendo esses eventos. E o Usagi apareceu no desenho clássico dos anos 80, apareceu no desenho de 2002 das Tartarugas, 2003, e apareceu também no desenho de 2012, até nesse em CGI, para vocês verem a importância do Usagi. E atualmente, né, no game mais recente aí, no Shredder's Revenge, que saiu aí, o Usagi foi colocado como DLC depois no jogo, o que é bem legal. Inclusive ele é bem apelão, aí se você jogar com o Usagi nesse game aí, você vai detonar todo mundo, porque é muito bom e com o Usagi, com o samurai coelho lá. Tá bom? Então essa foi a nossa dica aí dessa semana de leitura. Se você curtiu o Usagi, quer saber mais sobre ele, corre atrás que você não vai se arrepender aí de curtir esse material, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenham gostado desse nosso vídeo. Se esta é a primeira vez que está nos visitando, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Inscreva-se aqui no nosso canal. Como você deve estar vendo, o canal é pequenininho, tem muito poucos inscritos aí, ele está renascendo e aí preciso da ajuda de vocês para fazer esse canal então ir para frente, para esse conteúdo aqui alcançar mais pessoas. Então se você gostou, dê o joinha, comente aqui, é sempre legal trocar uma ideia sobre HQs, compartilhe aí com seus amigos, fazer o nosso canal alcançar cada vez mais público, tá ok? Então vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até lá!